Mateus capítulo 7, verso 24. Diz assim o texto: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói ou que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino ou ensinamento, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. E você diga amém. Tome seu assento, querido. Aleluia. Que Jesus continue usando esse ministério de louvor, né, irmãos? Para ministrar nossas vidas. Eu fui muito ministrado hoje, queridos, por esse louvor. Que Deus abençoe todos vocês. Amém, filhos? Vocês são preciosos. Vocês são preciosos demais. Eu sinto Jesus aqui. Amém, irmãos? Eu quero continuar, eu quero conseguir pregar até o fim, mas eu não sei se eu vou conseguir. Eu sinto algo queimado dentro de mim aqui. Eu quero falar sobre um tema que talvez você esteja enfrentando. Esse mês de dezembro, querido, eu me prontifiquei a estar pregando nessas quartas-feiras para abençoar a tua vida com uma palavra. E eu quero pregar nessa noite sobre o tema resistindo às crises da vida. Esse texto que a gente acabou de ler são palavras do próprio Jesus. Jesus, ele vai falar sobre tempestade, sobre vento e sobre águas que batem e castigam essas duas casas dentro dessa parábola que Jesus ele utiliza. E nós podemos facilmente fazer um link com a nossa vida, porque a Bíblia diz mais para frente nas cartas apostólicas que nós somos templo, habitação e casa de quem? De Deus. Então essa analogia que Jesus está usando, ele está fazendo uma comparação para que eu e você entendamos que as crises, elas irão acontecer a todos. As crises, elas vêm de repente, e a verdade é que poucos de nós nos preparamos para as crises, nos preparamos para as dificuldades, nos preparamos para as adversidades. E a verdade é, querido, que talvez alguém aqui está passando por uma crise, talvez você pode ter perdido um ente querido que você amava tanto. Talvez você está vindo de um divórcio, talvez você está vindo de uma separação, talvez você está aqui hoje, está enfrentando a crise de ter que vender o seu carro, de ter que vender a sua casa. Talvez você está vivendo a crise de um desemprego, você tinha um excelente salário, você tinha um excelente padrão de vida, e a crise, ela bateu sobre a sua porta, a crise, ela entrou sobre as portas da tua casa, da tua vida, e você está vivendo um tempo difícil. Talvez você está aqui hoje, você vive alguma crise pessoal, você tem alguma enfermidade. Talvez você está enfrentando crises na área emocional, crises na área financeira. E a verdade é, querido, que poucos de nós nos preparamos para enfrentar a crise. Nós vivemos hoje uma crise ética na política, nós vivemos uma crise moral, por que não dizer? Nós vivemos hoje, é só você abrir o seu celular e pegar qualquer mensagem, qualquer site de notícia, nós vivemos uma crise econômica, o mundo está em crise. E a verdade é, queridos, que esse texto que nós acabamos de ler vai falar sobre a violência da tempestade,
Só que eu acho interessante uma coisa, a tempestade, ela atingiu as duas casas. Diga comigo, a tempestade atingiu as duas casas. Então, querido, nós vamos aprender aqui um pouquinho sobre a resistência à crise, que a crise, ela não bate só na porta de quem não serve a Deus, a crise também bate a porta de quem serve a Deus. Aquela tempestade violenta, ela atingiu as duas casas. A casa que foi edificada sobre a rocha foi atingida com a mesma violência que a casa que foi construída sobre a areia. Talvez você pode estar aqui, você pode estar dizendo assim: pô, bispo, mas eu estou servindo a Deus, eu estou com a minha vida no altar, e a crise bateu de maneira violenta, porque a palavra diz que a crise, ela bateu, a onda bateu de maneira violenta sobre a casa que estava sobre a rocha e sobre a casa que estava na areia. A crise, ela não olha a fé das pessoas. A crise não olha a condição social. A crise, a dificuldade, ela não olha a cor da pele, ela não olha o cabelo, ela não olha a condição. A crise, ela vem sobre quem está na rocha e sobre quem está na areia. A crise vem sobre todos. Só que o que me chama a atenção nesse texto, Bispa Rose, é que a crise bateu de maneira violenta nas duas casas. Os ventos fortes e as grandes chuvas ameaçavam destruir as duas casas. E você precisa entender que com essa analogia Jesus quer ensinar uma coisa. Bispo, o que Jesus quer ensinar? A crise afeta a todos. A dificuldade bate a porta de todos. Tanto quem está na rocha como quem está na areia. Agora a grande questão está na diferença como cada casa resistiu a essa crise. Está comigo? A crise bate de maneira violenta. Pode abaixar um pouquinho o microfone? A crise, ela vem de maneira violenta. Ela atinge, Lucas, a todos. Só que a questão não é a crise que vem, é a casa que leva a pancada dessa crise. Então nós vamos ver, querido, que a diferença está na forma como cada casa resistiu. A questão, querido, está na força, na resistência. A casa que estava edificada em uma base sólida foi capaz de enfrentar o vento e a chuva. A outra desmoronou, ou seja, a potência da violência contra as duas casas era a mesma. Mas a diferença estava na estrutura que essas casas tinham. E aí então, queridos, eu quero trazer um ensinamento para você daquilo que Jesus falou ao meu coração. Jesus, ele quer ensinar uma coisa para mim e para você, que a sobrevivência depende da nossa base de conhecimento. Se você não constrói sobre um fundamento correto, de maneira certa, você vai ter problema. Quem não constrói a sua vida em cima de bases, em cima de fundamentos corretos, terão problemas. Por exemplo, uma pessoa que constrói toda a sua expectativa de vida em torno da sua carreira, quando é puxado seu tapete, ele é demitido, essa pessoa facilmente será uma casa edificada na areia. Quem edifica a tua casa contando com o teu salário, quando esse salário for tirado, essa pessoa será facilmente uma casa edificada. Quando uma pessoa coloca a expectativa de vida dela toda no seu cônjuge, no seu casamento, no seu relacionamento, e a pessoa decide ir embora, o casamento entra em crise, fatalmente essa vida, essa pessoa é como uma casa edificada na areia. Agora, quando você edifica a tua casa em um fundamento correto, que é Deus, quando você edifica a tua casa no fundamento correto, que é a palavra, quando você edifica a tua casa naquilo que é bom, naquilo que é justo, naquilo que é agradável, naquilo que agrada a Deus, naquilo que glorifica o nome de Deus, a Bíblia diz, querido, que você vai passar por tempestade, vai passar por guerra, vai passar por dificuldade, vai passar por vento, vai passar por prova, mas a tua casa não vai desmoronar, porque você vai estar firme na rocha.
Só que você tem que entender uma coisa: você vai passar por crise, não adianta. Jesus mesmo disse para mim e para você: no mundo tereis, mas tem de bom ânimo, porque essa aflição vai vir, mas não vai te derrubar. Eu não posso mentir, ela vai vir, ela vai te machucar. Desemprego dói. Querer comprar uma coisa para o teu filho e não poder, machuca. O desemprego fere o ego, fere a dignidade. A traição machuca. Mas o que Jesus está dizendo: aquele que tem a sua casa edificada num fundamento sólido, ele vai sofrer tudo o que a casa que está na areia sofre. Só que a diferença é que você vai permanecer de pé. A crise tem um potencial tremendo. Sabe qual que é o potencial da crise? A crise tem o potencial de produzir em nós reações. Você precisa entender, querido, que muitas vezes Deus ele vai permitir situações acontecerem na tua vida para que você comece a tomar atitude, que você reaja. E tudo vai depender da perspectiva, do fundamento que você tem. Se você foi mandado embora do teu trabalho, se você foi demitido, você pode encarar que você entrou na fila de 12 milhões de desempregados. E você pode achar que tudo deu errado para você. Ou você pode olhar pela perspectiva de que você agora tem tempo para investir em coisas que realmente valem a pena. Eu vou repetir isso aqui. Você tem duas perspectivas. Ao ser mandado embora, você pode pensar que você vai entrar agora na fila de 12 milhões de desempregados e que tudo deu errado para você. Ou você pode olhar agora por uma perspectiva diferente e analisar e perceber que Deus ele te está dando tempo para você realmente gastar esse tempo em coisas que realmente importam, em coisas que realmente sejam ouro, sejam prata, e que você já não vai mais ser funcionário de alguém, que você pode, a partir desse momento, ser o dono do seu próprio negócio e começar a viver algo novo. Agora a questão é essa: toda vez que a crise bate na porta de alguém, Eduardo, essa pessoa vai dar uma resposta. A crise provoca a reação. A crise, ela produz algumas reações. Por exemplo, medo. Quem não tem medo de, por exemplo, perder um emprego que tem? Quem não tem medo de perder o relacionamento que tem? Assim, tem pessoas que às vezes vêm se aconselhar comigo, com a bispo, e diz assim: ah, mas eu queria tanto ter certeza de que eu não vou ter problema com ele lá na frente. Não case, porque os problemas serão certos. Nós não podemos ter garantia 100% de nada. Nós não temos como ter essas garantias, porque o outro é uma mente pensante, pensa de maneira diferente. A crise ela pode provocar, querido, trauma em nós. Quem aqui já passou por uma crise séria sabe do que eu estou falando, assim como eu já passei. A crise ela pode gerar em você uma depressão. A crise ela pode ficar gerando reações em você, porque cada um responde de uma maneira. Talvez no meio de uma crise você comece a ter reações como desespero. Desespero para querer pagar conta, e aí vai na mão de um agiota, vai na mão de um banco, vai na mão de alguém, e você não consegue pensar friamente, porque a crise te causa essa reação. Você entra em desespero. Talvez a crise ela desperte sentimentos em você como a frustração, se sente incapaz, o seu ego fica lá embaixo, a sua estima muito baixa, e você se sente indigno. A reação que vai produzindo a crise pode ser uma ansiedade de que a coisa passe logo, e você não consegue ter ideias, não consegue pensar a ponto de produzir alguma coisa, e a ansiedade vai te consumindo. A crise, querida, ela é capaz de gerar solidão. As pessoas elas vão se isolando, de tanto que elas apanham, de tanto que elas se machucam, de tanto que elas vão se ferindo. Essas pessoas elas vão se afastando do convívio, elas vão vivendo de maneira solitária. A crise ela pode gerar várias reações. A crise ela gera preocupação. Ela vai desencadeando sentimentos em nós como o desânimo. A pessoa não tem mais ânimo para nada, desanimada, solitária, porque a crise bateu. Ela não vê mais perspectiva de nada, não acredita mais que as coisas podem dar certo para ela. E aí ela vai sendo consumida por um sentimento de abandono, de que ninguém acredita nela, ninguém ajuda ela, ninguém faz nada por ela.
Isso vai desencadeando sentimentos, como sentimento de perda. Eu lembro, queridos, que eu tinha um trabalho muito bom. E, queridos, eu por bobeira, muito jovem ainda, eu faltei um pouco nesse trabalho, dava umas mancadas de atraso, e como a empresa era muito rígida, era boa, mas era rígida também, eu acabei sendo demitido. Irmão, passou muitos anos, tipo coisa de quase uns 10 anos, eu ainda sonhava que eu trabalhava naquela empresa, porque o trabalho era muito bom, eu tinha um bom salário, eu tinha alguns benefícios. E isso vai causando uma sensação, nossa, será que eu nunca mais vou ter um trabalho como aquele? Será que eu nunca mais vou ter um salário como aquele? Será que eu nunca mais vou ter um benefício como aquele? Vai causando, querido, um certo desespero no nosso coração, e as pessoas vão sendo consumidas com sentimento de morte, sentimento, querido, de desespero pela sobrevivência. A crise, quando ela vai se abatendo sobre a vida de alguém, essas sensações, esses sentimentos, eles são naturais, eles são normais. Agora, querido, quando a Bíblia fala que a tempestade bateu sobre a casa, sabe o que é a tempestade? É o teste. A tempestade é o teste, e o teste é uma crise. E as crises com certeza vão acontecer, mas a verdade, senhoras e senhores que me ouvem nessa noite, é que a tempestade não é o verdadeiro problema. Porque se a tempestade é certa, bispa, que nós vamos atravessar, então ela não é o maior problema. Por quê? Porque nós sabemos que vamos atravessar. O grande problema é como as casas vão responder a essa tempestade. É como você vai permanecer no dia mal. Agora, sabe qual que é o problema, querido? O problema é que tempestades estão derrubando casas. Por quê? Por causa da maneira como essas casas foram construídas. Tem pessoas que às vezes olham e dizem assim: bispo, você é muito duro com seus líderes, você é rígido com seus obreiros, o senhor pega no pé demais, o senhor prende demais, o senhor exorta demais, o senhor ensina demais. Só que, queridos, o tempo vai passando, passa-se um ano, passa-se 2, passa-se 3, eu vou vendo batendo vento, vou vendo batendo a tempestade, vou vendo a tempestade batendo com ímpeto na casa do lado, na casa do outro, e a gente vai vendo aqueles que estão edificados na areia e aqueles que estão edificados na rocha. Aí você vê um caiu, o outro desistiu, o outro parou, o outro abandonou, e você vai ver, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e aí, bispo, cadê os obreiros da DAP? Estão de pé, continua caminhando, continua crescendo, continua avançando, o vento vai batendo, mas vai acreditando, vai tendo esperança, as coisas vão melhorando. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, essa noite é a noite que você precisa entender que por mais que seja difícil caminhar nesse lugar, você está sendo edificado na rocha, você está... Só quem pode adorar, levante a mão por gentileza e diga um glória a Deus e um aleluia para o Senhor. Eu quero dizer para você que essa crise não vai te matar, ela tem um fim e você vai permanecer de pé. Ah, meu Deus! Vai permanecer de pé, vai permanecer de pé. Então o problema da construção é que algumas casas não vão resistir à tempestade. Você conhece pessoas que, se passassem 10% do que você está passando, já teriam desistido? Então eu quero falar para você, querido, como edificar uma casa firme. A primeira coisa que Jesus vai nos ensinar é que aquele que ouve as suas e as... Sabe qual que é a tua base? Sabe qual que é a tua base? O teu conhecimento. Aí a pergunta é, o quanto você está investindo no seu conhecimento? Nós estamos hoje no dia 4 de dezembro. Quantos livros você leu esse ano? Quantas vezes você pegou a Bíblia para se edificar? Não para fazer pedido como você faz na Avon. Não para pegar pedacinho de texto isolado, edição de promessas. Quando que você pegou a Bíblia para passar tempo com ela? Quando que você pegou a Bíblia de maneira inteligente e falou assim: Jesus, me ensina a ficar de pé no dia da crise?
Eu não quero ler a Bíblia para prosperar simplesmente. Eu não quero a Bíblia para simplesmente poder conquistar, avançar. Mas eu quero, Senhor, ler essa palavra e estudar ela para que eu possa permanecer no dia mau. A verdade é, querido, que poucos de nós estamos nos preparando para a crise. Bispo, como que eu posso fazer para edificar uma casa firme? Através do ensino. Por isso que você vai ver que o ensino está sumindo das igrejas. O diabo, ele quer que você continue indo para a igreja. Ele quer que você continue dando glória. Ele quer que você continue sentindo arrepios. Ele quer. Ele quer que você fale línguas. Ele quer. Ele quer que o culto seja fogo. Ele quer que o culto seja pentecostal. Só que ele não quer que você aprenda. Ele não quer que você tenha ensino. Efésios capítulo 4, versículo 11 diz: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Qual é o propósito disso? O propósito é preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Versículo 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem. Meu Deus! Antes, seguindo a verdade em amor, diz o que depois da vírgula? Cresçamos em tudo naquele que é cabeça, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ou seja, precisamos estar enxertados em Cristo, amadurecidos em Cristo, conhecendo o Filho de Deus, porque quanto mais, sabe por que você sente dor, querido? Sabe por que você chora? Sabe por que você sofre? Eu não vou falar isso não. Você está vivo demais. Só sofre, só sente dor quem está vivo. Morto não sente. Você tem se ofendido demais. Morto não sente ofensa. Jesus, ele disse assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Sabe o que é cruz? Instrumento de morte, de tortura, de dor. Ele te chamou para morrer. Quando você está morto, você não se ofende. Quando você está morto, você não se vinga. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Um forte indício de que você não aguenta a crise é quando você quer se vingar de alguém. Se você está aqui essa noite com sentimento de vingança, querido, eu vou dizer para você que você está caindo nessa crise. Bispo, como que eu posso edificar uma casa sólida? Romanos 6,17. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Tudo, querido, vai se resumir ao ensino que você recebe. Sabe qual que é o meu maior desafio nessa noite? E sabe qual é o meu maior desafio como pastor dessa igreja? É te ensinar, não é pregar para você. Pregar qualquer um prega. O difícil é ensinar. O difícil é fazer o que eu fiz hoje com você. Então você não cresce como filho nessa igreja quando eu prego para você. Quando você sente a presença de Deus. Você cresce quando você, querido, é edificado. E sabe o que precisa fazer para edificar? Bater prego. Você não é edificado quando massageia o teu ego. Você é edificado quando você é espremido, quando você é apertado. Eu sei que agora é difícil dar glória. Eu sei que agora é difícil você dar aleluia. Mas é um ensino que vai sendo transmitido a você, que vai solidificando a tua fé e te dando estruturas para que quando a tempestade vier e o dia mau bater sobre você, você permaneça firme.
Romanos capítulo 16, 17 diz: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles... meu Deus, abre isso aqui na tela, por favor. Romanos 16, 17. Olha o que diz. 16, 17, filho. Romanos 16, 17. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao... Sabe o que está dizendo aqui? Que você e eu crescemos aprendendo a vida inteira. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí fica um bando de crente bobão, um bando de crente analfabeto, que não conhece nada da palavra de Deus, lá pra cá, lá pra lá, pula, canta, profetiza, roda e chega em casa é uma briga, chega em casa é panela, chega em casa é prato voando, chega em casa é uma desgraça. Porque enfatiza nos dons e não no ensino. Olha o que ele vai dizer: recomendo, irmãos, que vocês tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Quer edificar tua casa na rocha? Se afasta de quem não quer buscar de Deus, meu irmão. Se afasta daquele que, irmão, só quer movimento, não quer comprometimento. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, quer edificar a tua casa na rocha? Você quer ficar firme no dia mau? Olha o que ele vai dizer, 1 Timóteo 4, 13, ele vai dizer assim, até a minha chegada. Olha como você vai edificar a tua casa na rocha. Até a minha chegada, dedique-se à pública das Escrituras, à exortação e ao... Glória a Deus por esse aleluia, irmão. O que ele está falando? Pode deixar lá, filho. Pode deixar lá. Até a minha chegada, ou seja, o pastor estava ausente. Olha o que o pastor vai dizer. Até a minha chegada, mantenha a visão de como eu estabeleci para você. Não. Até a minha chegada, mantém tudo funcionando conforme a cultura da igreja. Não, ele vai dizer, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Ao ensino, aleluia. Segundo João, capítulo 1, versículo 9. Olha o que João vai dizer. Ele vai dizer, todo aquele que não permanece no ensino de Cristo. Ele vai dizer, segundo João, capítulo 1, 9. Olha só o que diz, todo aquele que não permanece no... mas vai além dele, não tem... Irmão, você devia estar anotando, porque dá trabalho, irmão, fazer essas pregações, viu? Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino? E também? Quem permanece no? Tem quem? Quem permanece no ensino tem o? E também tem o? Não é quem permanece, querido, frequente na igreja. Eu conheço tanta gente, irmão, que abre e fecha a igreja, mas parece que é um rato. Compra, mas não paga. Pede emprestado, não devolve. Se você vai no trabalho da pessoa lá, irmão, imagina teu pastor chegando no teu trabalho lá para saber quem é você. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, olha o que Paulo vai dizer. Irmão, nós estamos aqui falando de homens que não sucumbiram, de homens que foram mergulhados em caldeiras de azeite, fervendo, borbulhando, e não negaram a fé. Homens que foram decapitados, homens que foram crucificados de cabeça para baixo, e não negaram a fé. Quer ficar firme? 1 Timóteo 4, 16. Atente bem para a sua própria vida. Você quer edificar a tua casa na rocha? Olha o que vai dizer. Atente bem para a sua própria e para a... E que é a doutrina? Diga comigo, ensino. Observar a doutrina. Perseverando nesses deveres. Pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo quanto aos que te ouvem. E é isso que Deus tem falado ao meu coração e da minha esposa. Eu falei assim, meu amor, nós não tem que pegar ninguém pela mão e dar papinha na boca. Isso aí é papel de babá, não é de pastor.
E enquanto a gente se desgasta por isso, a gente vai deixando do quê? Se dedicar aos nossos deveres. E a gente não vai salvando nem nós mesmos, nem quem vai nos ouvindo. Bispo, para que serve o ensino? O ensino serve para fazer pessoas fortes e melhores. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Abre para mim, filho. Por que a tempestade ela está derrubando uma multidão de cristãos, uma multidão de evangélicos, uma multidão de católicos? Porque são pessoas que não observam os ensinos, não permanecem na doutrina. 1 Timóteo 4,16, nós vamos ler... Não, Filipenses 4,4. Filipenses 4,4, filho, rapidinho. O ensino serve para a gente ficar forte e melhor. Nós vamos ler até o versículo 9. Alegrem-se sempre no... Novamente direi. Olha para quem está ao teu lado e diga assim, se alegra. 6. Seja a amabilidade... Eu comi bola, perdão. Pode voltar lá no 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Vai lá. Não andem ansiosos por coisa... Mas em tudo, olha só o que ele já vai dizer. Você quer edificar a tua vida na rocha? Você quer ser uma morada sólida? Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresentem seus... Agora o que é mais fácil? Ficar ansioso ou apresentar a Deus? Por isso, querido, que o homem de Deus ele vai ficando frio. Sabe por quê? Porque quando a gente entende o ensino da doutrina, a gente não se compadece. Por quê? Porque a sua ansiedade é carnal. A sua ansiedade revela a sua carnalidade. Ela revela a tua falta de fé. Ela revela que você não tem fé o suficiente para acreditar que Deus ele pode socorrer você. E a paz de Deus, que excede todo... guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Verso 8, finalmente, irmãos, olha só como edificar. Quem quer edificar a casa na rocha? Está falando de entendimento, de ensino, amém? Finalmente, irmãos, tudo o que for, 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 se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense. 9. Meu Deus, olha o que Paulo vai dizer. Tudo o que vocês aprenderam, diga comigo, aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, coloque em prática. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Então, querido, como que você edifica a tua casa? Como que você deixa os edifícios da tua casa de maneira firme? Diga comigo, ensino. A primeira coisa, o ensino. Aquele que ouve as minhas e as é comparado a um homem prudente que edificou a tua casa na rocha. Então a primeira coisa, diga comigo, ensino. Ouvir. E a segunda coisa que Jesus vai falar, obedecer. Se você, querido, abrir depois, não precisa abrir agora, mas anota para você ler, capítulo 39 do livro de Gênesis, você vai ouvir falar sobre a história de um homem chamado José. Quem lembra da história de José? Uma história de José é tremenda. A história de José mostra que ele foi traído pelos irmãos e lançado numa cova para ser morto. Sim ou não? Só que ele se livra da cova, diga glória. Mas em troca da cova ele é vendido como escravo para os midianitas. Posso dizer para você? Eu acho que a escravidão é melhor que a morte. Ele foi traído. E aí jogaram ele numa cova para ser morto. Só que aí se compadeceram dele e falaram assim, não, nós não vamos matar não. Mas também não vai voltar a viver como vivia. Vai ser vendido como escravo. É melhor virar escravo do que morrer, irmão. Sim ou não? Melhor um escravo vivo do que um livre morto.
Só que, querido, eu acredito que se a gente levar em conta que José era filho caçula, mimado e favorito de um pai rico, não ia ser fácil ser vítima dessa traição. Quem conhece a história de José sabe que José era o filho caçula, sim ou não? Ele era o filho da velhice de Jacó. Ele era mimado. Ele foi o filho que ganhou uma túnica talar, uma túnica colorida. Quando chegavam, viam ele de longe. Era paparicado, era mimado, mas ele foi vítima de uma traição. E a gente vai observar no caráter de José fundamento. A gente vai perceber que José não se perdeu com as perdas. José, ele não caiu porque ele não estava edificado na areia, ele estava edificado em algo sólido. A gente vai perceber que ele é vendido. Primeiro a sentença era de morte, mas aí ele não é mais sentenciado à morte, é vendido como escravo. E aí quando ele chega no Egito, vendido como escravo a Potifar, logo ele se torna o escravo predileto de Potifar. Aleluia! Sabe o que eu percebo em José? José, ele soube se portar com integridade diante da crise. A conduta de José demonstra que a vida dele estava edificada sobre bases sólidas. Porém, irmão, a integridade de José, olhe para mim, redobre sua atenção por gentileza. José mostrou firmeza na sua integridade, sim ou não, irmão? José foi um homem íntegro, sim ou não? Ele foi um homem fiel, sim ou não? Só que a integridade de José não isentou ele das crises que ele ia viver. E esse é o problema da igreja brasileira. Esse é o problema da nossa geração de evangélicos. Eles acham que por serem fiéis a Deus, eles não vão ser alvos de crise, não vão ser alvos de problema. Irmão, não tem como, é uma pergunta descabida você olhar para alguém e dizer: mas por que eu estou passando por isso se eu sou fiel? Você está passando por isso porque a tempestade bate nas duas casas, na que está na areia e na que está na rocha. Integridade não garante que você não vai passar por crise. José foi íntegro, sim ou não? Mas a integridade dele não isentou ele. Pelo contrário, sabe o que aconteceu? A integridade dele, Nath, foi o que causou a crise que ele ia viver a seguir. A integridade de José foi a responsável por ele viver a próxima crise. Qual foi a próxima crise dele? Mulher de Potifar. E aí o que acontece com José? Diga comigo: lançado na prisão. Sabe o que eu acho interessante? José é lançado na prisão. Irmão, as prisões do Egito naquela época era um lugar terrível para qualquer pessoa. O que José fez? Ele começou a culpar os outros por causa daquela cela que ele estava? Ele começou a culpar Deus pelos problemas que ele estava vivendo? Eu te faço uma pergunta: José sentou lá no escuro, escondido, e começou a fazer um plano de vingança? Sabe o que José fez? Ele começou a olhar para dentro daquela cela e começou a ver, sabe o que, pastor Fábio? Essa porta aqui dessa cela precisa de reparo, o parafuso está solto, eu vou apertar o parafuso. Ah, essa cela aqui está meio bagunçada, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar alguma coisa aqui, eu vou começar a varrer, eu vou começar a organizar essa cela. José, ele parou de ficar olhando para a crise e ele começou a olhar para as oportunidades. Ele olhou mediante a tudo aquilo que ele estava vivendo e falou: cara, essa cela é ruim, mas eu aqui dentro posso fazer isso se tornar um lugar melhor. Meu Deus! Ele não foi arquitetar um plano de vingança. Ele não ficou culpando a mulher de Potifar. Não, eu estou preso aqui injustamente. Não, os meus irmãos. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Ele olhou dentro daquela cela e falou: cara, está tudo dando errado para mim, mas eu posso ser útil aqui e mudar o lugar onde eu estou. Sabe o que ele estava fazendo naquela cela? Ele estava provando o valor que ele tinha. Ele começou a ver as necessidades ao redor dele e ele se esforçou para suprir as necessidades ao redor dele. Uma pessoa, irmão, que vence a crise é uma pessoa que ela entende o valor de ser útil. Sabe o que eu vejo na vida de José? Uma característica de pessoas, bispa, que não sucumbem em meio à crise, não sucumbem em meio à tempestade, é que, ao exemplo de José, são pessoas que não têm medo de trabalhar duro.
São pessoas que, se precisar, pega no pesado. Você vai ver, querido, que tem pessoas que estão à beira da miséria, não é porque falta emprego, é porque falta coragem para trabalhar, porque emprego está faltando, mas trabalho tem até umas horas. O que falta é disposição para pegar no pesado. Eu me lembro, querido, que quando eu tive que vender a loja com a minha esposa, passou-se alguns meses, eu fui trabalhar na Uber. Eu lembro que logo no comecinho, irmão, primeira semana de trabalho na Uber, eu não tenho vergonha de falar isso, porque se precisar eu ponho a mão no pesado. Eu peguei uma moça que era cliente minha, sempre me via bem arrumado e tal. Eu estava na Uber, mas eu estava bem arrumado. Estava cheiroso, barba feita. Falando, estou levando pão para dentro da minha casa, eu vou ter motivo de vergonha do quê? Aí ela pegou, você está aqui, você está trabalhando de Uber agora. Estou trabalhando, estou muito feliz. Quer água, quer balinha? Com a dignidade e o sorriso lá em cima. José não tinha medo de trabalhar duro, irmão. Sabe o que eu vejo aqui em José? José, ele tentou fazer da prisão um lugar melhor. Você está passando por algum problema, irmão? Posso falar uma coisa para você? Você vai... Meu Deus. Você vai sair de igreja em igreja e nenhuma vai ser boa o suficiente, porque você entra para lá para ser servido. Você não entra como José para fazer de lá um lugar melhor. Sabe quando nós vamos começar a experimentar um crescimento exponencial? Quando você deixar de ser casa edificada na areia, ser casa edificada na rocha. Você vai entrar aqui, você vai olhar assim, cara, ninguém me dá oportunidade. Não tem problema. A minha oportunidade eu vou cavar, eu vou fazer daqui um lugar melhor. Aí o tempo passou, diga comigo, o tempo passou. José trabalhando. Você vê José reclamando em algum momento? Você vê a Bíblia dizendo que José ele põe a culpa em alguém? Não. Estava tudo arrebentando José. E José fazendo o quê? Sendo útil. Depois de um tempo, ele já era auxiliar do carcereiro, responsável pela administração da cela. Diga comigo, filho preferido. Sim ou não? Foi vendido como escravo. Sim ou não? Chegou na casa de Potifar, o que ele era? Era o quê? Era o quê? Pode ser melhor, era o quê? Não, irmão, escravo preferido. Irmão, por favor, anota, porque isso aqui você não vai dar um Google e você não vai achar na internet. Esquece isso. Foi enganado pela mulher de Potifar, sim ou não? Virou carcereiro? Não. Ele virou o quê? Prisioneiro. Mas o tempo passou e ele virou prisioneiro preferido. Vocês não estão aqui, irmão. Essa igreja não está aqui hoje, bispo. Diga comigo. 11 filhos. Mas José era o filho preferido. Milhares de escravos na casa de Potifar. Mas José era o escravo preferido. Vários prisioneiros. Vários prisioneiros. Vários prisioneiros. Mas José era o prisioneiro preferido. Posso falar uma coisa para você? Aí eu fui puxar o histórico do sucesso de José. E eu encerro aqui, o louvor pode subir. Quarta-feira vai ser assim agora, irmão. Rápido e rasteiro. José era filho preferido, porque obedecia o pai. Depois ele passou de escravo preferido, porque era obediente a Potifar. Depois ele passou de auxiliar de carcereiro preferido, porque ele era obediente e prestativo ao carcereiro. Por fim ele terminou como? Governador. Diga comigo, governador. Só que não qualquer governador, governador preferido de Faraó. Falou assim, ó, esse cara é tão top, esse cara é tão 10, que ninguém depois de mim manda igual a ele no meu reino. Quero dizer uma coisa para você, posso? Quer sair da crise? Primeira coisa, para de achar culpado e acha a solução do que você está vivendo. Para de ficar fazendo a listinha da vingança. Não, porque esse não me ajudou, esse não me estendeu a mão, esse... Não, posso falar uma coisa para você que está chegando agora? O que vai te promover aqui, querido, é a sua obediência. O que vai te promover aqui, querido, é a sua fidelidade, é você ser prestativo. Não queira se promover aqui, querido, igual Ana e Penina, querendo disputar.
Penina queria ter filhos para envergonhar Ana. Ana queria ter filhos para cuidar. Aqui não é uma competição. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Tem muita igreja por aí que tem muito mais membro que a gente, mas eu não estou aqui igual Penina para competir quem tem mais filho. Eu estou aqui para cuidar daqueles que Deus me deu. Sabe o que é? Lá na igreja ABC tem mó galera, deixa eles lá. Eu não estou aqui para competir, eu não estou aqui para mostrar que eu sou pastor de sucesso, eu estou aqui para pegar o Samuelzinho, eu estou pegar aqui aqueles anônimos para cuidar, para orientar, para apresentar o Senhor. Quer sair da crise? Quer? Para de culpar teu patrão que te paga pouco. Quer sair da crise? Para de culpar o pastor que não te dá oportunidade. Quer sair da crise? Para de culpar tua mulher que gasta muito. Quer sair da crise? Para de culpar teu marido que não dá dinheiro. Quer sair da crise? Para de arrumar culpado, começa a arrumar solução. Ô bispo, tá faltando dinheiro. Para de arrumar culpado, irmão. Faz hora extra. Vende perfume da Rinodê. Vende bijuteria. Posso falar uma coisa para você? Olha para mim e redobra atenção. Tiago, eu nunca vi alguém que é obediente e prestativo ser descartado. Posso falar uma coisa para você? Quem aqui já ouviu falar de funcionário bom ser mandado embora? Posso falar uma coisa para você, irmão? Você é o tipo de pessoa que quando você chega em algum lugar, as pessoas pagam mais para você ficar ou elas pagam para você ir embora? Você é o tipo de pessoa que desequilibra o jogo, onde você entra, onde você chega? Uma vez eu vi uma coisa que me impulsionou a entender que meu ministério seria um ministério excelente. Uma vez um pastor olhou para mim e disse assim: Cleito, você é o tipo de cara que qualquer pastor queria ter na tua igreja. Você canta, você prega, você ensina, você pula, profetiza, você é prestativo. Posso te fazer uma pergunta, irmão? Quem você conhece que é prestativo e obediente, irmão, que está passando sufoco? Puxa aí. Prestativo, não estou falando. Estou falando prestativo. Quem você conhece que é prestativo e obediente, que está pagando veneno? Puxa aí, irmão. Você conhece alguém soberbo que não está sendo ajudado por ninguém? Conheço um monte. Você conhece alguém arrogante que está passando prova? Conheço um monte. Sabe qual que era o segredo de José, irmão? O segredo de José era que aonde ele estava, ele trabalhava duro para que aquele ambiente fosse um lugar melhor. Irmão, não tem como. Davi não teve que trabalhar duro para ser ungido rei, Davi foi escolhido. Só que agora eu olho para a vida de José e eu vejo que ele não teve a mesma sorte que Davi. Posso te falar uma coisa? Pega a tua sorte e joga no lixo. Porque para quem tem fé não existe sorte, irmão. Irmão, observe as necessidades à sua volta. Seja prestativo, seja proativo. Irmão, tem pessoas que hoje mesmo uma pessoa me procurou e falou assim por mensagem para mim: ó bispo, vê se tal coisa tá bom. Irmão, quando eu olhei, o meu coração se agradou. Deus falou assim: ó, você vai honrar a vida dele hoje, você vai semear, você vai dar dinheiro para essa pessoa. E ela não está fazendo por dinheiro, ela está fazendo para agradar, ela está fazendo para ser prestativa. E eu não estou falando para você fazer as coisas para te dar dinheiro, amém? Mas são pessoas que comovem o coração daqueles que eles estão caminhando junto. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Quando que foi que alguém se agradou de você? Sabe qual que é a verdade, irmão? Nós temos reclamado muito e trabalhado pouco. Nós temos reclamado muito e cavado pouco oportunidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Não despreze as conexões que Deus coloca na tua vida, porque são essas pessoas que podem fazer você dar um trampolim e sair de um lugar para ir para outro maior. Irmão, você tem que se certificar de que você está fazendo tudo que pode para ser útil para alguém na onde você está. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, não é ser puxa-saco, é você ser inteligente. Se é o teu gerente que você vai poder te promover, é o teu gerente que você vai ter que ser útil. Eu não estou falando para você fazer puxa-saquismo, não. Seja útil, seja proativo.
Será que se você, irmão, se prontificar... eu não vou falar isso. Eu falei para minha esposa, meu amor, você vai precisar entrar na mesma visão que eu. Quem quer viver o melhor de Deus? Vou perguntar de novo, quem quer viver o melhor de Deus? Mas quem está disposto a viver o pior para conquistar o melhor? Deixa eu te falar uma coisa. Você quer prosperar? Sim ou não? Quem está aqui quer prosperar? Escute isso. Você está disposto a ficar 6 meses sem comprar besteira para a tua casa? Sem comprar bolacha? Você está disposto a ficar 6 meses sem comprar sapatos? Será que o que você tem você consegue ficar 6 meses? Você está disposto a ficar 6 meses sem gastar para sair para comer? Eu duvido que você não coloca a tua casa em ordem. Eu duvido que você não coloca as contas em ordem. Eu duvido que você não sai da crise. E o problema é que a gente quer entrar no lugar de excelência sem passar por privação. O problema é que a gente quer chegar no topo sem passar por privações. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Para você chegar no pódio, as pessoas valorizam o troféu que você recebe. Mas na verdade, sabe o que importa? É o processo que você chegou para chegar até lá. Você quer sair da crise, irmão? Quer mesmo? Eu te convido a você passar as piores semanas da tua vida, os piores meses. Você está disposto, irmão, a parar de sair para comer no McDonald's? Ei, minha irmã, você quer que as coisas comecem a andar dentro da tua casa? Tá disposta a aprender a fazer unha? Está disposta a parar de pagar manicure durante 6 meses? Eu duvido que você não saia da crise. Eu duvido que as coisas não comecem a melhorar para você. Agora, o que é mais fácil? Ser perdedor. Fazer como as pessoas que estão aí fora. A crise vem, derruba, cai tudo porque estava na areia, não estava na rocha. José, ele olhou e falou assim, cara, nada e nem ninguém vai me derrubar, porque aonde eu estiver eu vou fazer um ambiente ser melhor. Eu quero convidar você nessa noite, só você que recebe essa palavra, se coloque de pé.